estudantes da segunda série, tudo bem? Espero que sim. Eu sou a professora Ana Carolina e vamos para mais uma aula de biologia. O tema de hoje é sistema sensorial dos mamíferos. Então, quais são os objetivos dessa aula, né? Então, a gente vai falar ali, compreender a importância dos sentidos na evolução dos mamíferos, né? Qual que foi o papel desses sentidos e conhecer também os órgãos dos sentidos no ser humano, né? O que vai influenciar, como é que eles funcionam, né? Como que uma imagem é formada, por exemplo, por que a professora aqui tem que usar óculos, entendeu? Então, a gente vai falar sobre esse sistema sensorial. E, claro, vamos começar com uma reportagem. Surdos encontram dificuldades para se comunicarem com máscaras de proteção. Então, itens dificultam a leitura labial entre surdos e ouvintes. A professora chegou a criar uma máscara transparente para facilitar a comunicação. Então, olha só, a pandemia, né, ela veio e trouxe várias questões, né, vários problemas incluídos, né? Então, além do isolamento social e tudo mais, né, a gente tem a questão, por exemplo, de pessoas que têm, né, a deficiência auditiva e fazem a leitura labial, por exemplo, né? Quem se comunica através de libras ainda consegue, né, se comunicar, porque tem um pouco da expressão nos olhos, né? Tem os sinais com as mãos. Mas quem se comunica através da leitura labial já sentiu mais dificuldade. Então, uma professora criou uma máscara em que é transparente ali a região da boca para poder fazer essa leitura labial. Então, olha só que interessante, né? No geral, né, a gente costuma utilizar para quem é ouvinte, para quem enxerga, né, tem todos os sentidos aí em pleno funcionamento, não percebe muito essas dificuldades, né? Agora, já para quem tem uma deficiência auditiva, visual, é claro que eles vão perceber o mundo de uma forma diferente, né? E vão sentir mais dificuldade dependendo da situação, né? A máscara, por exemplo, atrapalhou quem faz leitura labial, tá? Então, de todos os grupos de animais estudados até agora, os mamíferos são os únicos que têm o cérebro mais desenvolvido. Então, essa característica influenciou no seu modo de vida, na vida em sociedade, né? Como que acontece essa percepção do ambiente, a comunicação nesse grupo de animais? Será que todos os animais, eles percebem o mundo da mesma forma? Será que todos enxergam da mesma forma? Será que cães, gatos, outros felinos, aves, borboletas, eles enxergam da mesma forma que nós? Então, eu já falo para vocês que não, eles não enxergam da mesma forma. Né? Eles vão ter uma quantidade de células e tipo de células, né, que vão prevalecer, que são diferentes, né? Então, alguns animais vão ter outros sentidos mais aguçados, por exemplo, a audição, né? O tato, né? Já seres humanos que enxergam, né, que têm a visão plena, eles vão utilizar mais a visão. Já quem não tem a visão tão desenvolvida ou tem alguma deficiência visual, né, por conta de algum acidente, adquire essa deficiência, aí vai ter que, né, utilizar outros sentidos para perceber esse ambiente, ok? Então, como que funciona esses sentidos dos mamíferos, né? Então, esse aumento do cérebro, né, o cérebro maior, tá? E essa manutenção constante da temperatura permitiu mais agilidade e a inteligência, tá? Então, é por isso que os mamíferos, em geral, eles conseguem viver em grupos, eles conseguem se ajudar, né, se proteger, né, proteger filhotes, proteger os idosos, né, eles conseguem se comunicar. Então, por exemplo, aqui no GIF está mostrando os lobos, né, os lobos uivam para se comunicar, né? Então, é uma forma de comunicação deles, tá? Então, eles vão ter esse contato, alguns animais terão um contato mais próximo, outros nem tanto, tudo isso por conta, né, desse cérebro mais desenvolvido, ok? Então, esses diversos nichos, né, vão permitir diferentes comportamentos, tá? Então, aqui os elefantes, por exemplo, eles vivem em manadas, né, vivem em grupos grandes, né? E eles não têm a visão tão boa assim. Eles percebem, por exemplo, o ambiente através do tato,
Então, quando eles tocam no chão, eles conseguem perceber, né? Eles conseguem sentir essas vibrações, eles sabem se tem outro elefante por perto, eles sabem se tem água por perto. E detalhe, eles têm uma memória muito boa, eles conseguem lembrar os caminhos que eles fazem, né, ao longo da vida para encontrar água. Por isso que eles viajam, né, vários quilômetros até encontrar água, porque eles conseguem lembrar desse caminho. Então, a percepção do ambiente, como esses animais vão sobreviver, como eles vão viver em sociedade, em conjunto, vai alterar de uma espécie para outra, e isso é permitido entre os mamíferos, né? Ele tem muito mais facilidade do que outros grupos por conta desse cérebro mais desenvolvido, ok? Então, a gente tem os 5 sentidos, né? Que inclui a visão, o paladar ou gustação, né? A gente costumava chamar de paladar, mas pode chamar de gustação também, termo mais técnico. A gente tem o olfato, a gente tem o tato, ok? São os 5 sentidos, tá? Entre esses sentidos, né? Então, por exemplo, eu coloquei 2 exemplos aqui da raposa orelha de morcego, que é a Otocion megalotis. Então, ela tem essas orelhas bem grandes, como mostra aqui na imagem, que vão facilitar na hora da caça, né? Para regular a temperatura, para fugir de predadores. Então, o que diz essa imagem, né? Quando você olha para esse animal, essa orelha enorme, muito provavelmente é porque ele tem a audição mais desenvolvida, exatamente. Esse animal tem uma audição muito desenvolvida. E, inclusive, ele vai conseguir controlar a temperatura através das orelhas também, certo? Os elefantes, eles vão se comunicar por vibrações no solo, então eles conseguem perceber se tem outro elefante por perto, se tem água por perto, tá? Além disso, eles vão emitir infrassons, que são sons que a gente não consegue ouvir, né? Inaudíveis para os seres humanos, tá? Então, cada ser vivo vai se comunicar de uma forma diferente e isso vai permitir essa vida em conjunto entre eles, até para perceber o ambiente melhor, ok? E como é que funciona esse sistema sensorial, né? Então, nós humanos, por exemplo, nós temos vários receptores, né? Então, a gente já falou numa outra aula que nós temos nervos que vão perceber o ambiente. Então, quando eu toco, por exemplo, no ato reflexo, né? Quando eu toco em um objeto pontiagudo, eu sinto dor. Qual é o receptor da dor, né? Então, aqui, ó, o receptor da dor seria o nociceptor, tá? Então, nós temos mecanorreceptores, que são aqueles que vão perceber o movimento. Então, se alguém toca na sua pele, você sente, tá? Os estímulos mecânicos. Termorreceptores, então você tem aqueles que percebem o calor em volta de você. Então, por isso que às vezes de olhos fechados você consegue perceber que tem alguém próximo de você, tá? Por conta desses termorreceptores. Estímulos químicos, os quimiorreceptores, né? Então, homens e mulheres liberam cheiros específicos, que são os feromônios, né? Então, a gente percebe esses estímulos químicos que saíram através do feromônio, esse cheiro característico, certo? Fotorreceptores, que são aqueles receptores luminosos, principalmente a gente vai ter nos olhos, obviamente, tá? Que vão perceber a luz. E os receptores de dor, que eu já comentei, nociceptores. E vamos para a primeira atividade. Lobos são animais que costumam viver em alcateias, tá? Tem 10, 12 integrantes. No cinema é comum ver lobos uivando em noites de lua cheia. Pensando sobre a função dos órgãos dos sentidos, explique qual o motivo desse comportamento, por que o lobo ele vai uivar, principalmente em noites de lua cheia, né? Pensa um pouquinho que eu já volto para a resposta.
aí, conseguiu chegar numa resposta? Se você prestou atenção no que eu falei agora há pouco, sobre esse comportamento dos lobos, por que eles vão uivar na lua cheia? É comunicação, tá? Então, ó, eles são animais que têm hábitos noturnos, né? Então, durante as noites de lua cheia, que são noites, né, iluminadas, mais iluminadas, né? Eles costumam chamar outros lobos, né, os próprios indivíduos da alcateia para caçar. Então, é a comunicação entre esses animais, tá? Então, o uivo é a forma de comunicação entre os lobos da alcateia, ok? Noites de lua cheia são noites mais propícias para caça, porque tá melhor para enxergar, ok? Bom, com relação aos sentidos especificamente, cada um deles, né? A gente começa falando sobre o tato, já falamos ali sobre os receptores que são, né, que vão perceber essas sensações, os cheiros, a luminosidade, né? O tato é aquele que faz com que a gente perceba, por exemplo, o que eu tô tocando, né? Que tipo de tecido, a textura que eu tô tocando, né? Se é quente, se é frio, se doeu ou não. Então a gente tem receptores de dor na mão, a gente tem receptores de calor na mão também, na mão não, no corpo todo, né? O órgão responsável pelo tato seria a pele, que é o maior órgão do corpo humano, tá? Então a gente vai ter mecanorreceptores, que são aqueles que vão perceber os estímulos mecânicos, o toque especificamente, termorreceptores, que são para calor, e os nociceptores, que são aqueles que vão perceber a dor, certo? Então eu tenho tato, por exemplo, desde o couro cabeludo, porque eu sinto quando alguém toca, quando prendo o cabelo com mais força e dói, né? Até, né, o pé. Então, a gente vai ter tato no corpo todo, em algumas regiões mais do que em outras, obviamente, tá? Então, como que funciona isso, né? Então, a gente vai ter várias terminações nervosas, isso aqui é um recorte da pele, tá? Aqui por fora seria a epiderme, tá? A derme tá aqui no meio, lá embaixo, né? A gente vai ter essa parte toda aqui com várias terminações nervosas, onde fica a raiz dos pelos, né? E embaixo, aqui nessas célulazinhas aqui embaixo, a gente tem a camada de gordura, né? Que fica ali junto com a derme, tá? Então, o que a gente tem na pele? A gente vai ter terminações nervosas livres, que ficam próximas à epiderme. A gente tem esses discos de Merkel, que vão ser responsáveis pelo tato, pela pressão, quando a gente encosta em alguma coisa, né? Os bulbos de Krause, né? Que são terminais que vão perceber o frio, tá? E que vão fazer com que com o pelo fique arrepiado, por exemplo, né? Esse aqui é pelo tato, especificamente quando puxa o cabelo, né? Que você sente a dor, tá? Os corpúsculos de Pacini, que vão fazer a pressão, né? Vão perceber a pressão ou a vibração, tá? Os de Ruffini, que auxiliam no tato no geral, tá? E os corpúsculos de Meissner, que vão perceber tato, pressão, vibração em geral. Tudo isso na pele, no corpo todo. Em alguns locais a gente tem mais, em outros a gente tem menos. Nas mãos, por exemplo, a gente tem muito mais, certo? Por isso que às vezes até um cortezinho com papel dói. Porque nós temos muitas terminações nervosas na mão para facilitar o tato, ok? Já o paladar, ou também chamado de gustação, né? Aquele que vai permitir você sentir o sabor dos alimentos, certo? Então a gente vai ter terminações nervosas na língua, que são as papilas gustatórias, né? Quando a gente aproxima aqui a língua, né? A gente consegue perceber essas ondulações, tá? Cada botão gustatório, ele vai ter, né, o nervo ali ligado, e a gente consegue perceber uma quantidade, né, grande de sabores. Então a gente percebe o salgado, doce, amargo, azedo, e o umami, que é um sabor relativamente novo descrito, né? Que é aquele que dá a sensação, por exemplo, de alimentos como macarrão instantâneo, né? Que tem aquele gostinho diferente, né? Que usa aqueles temperos prontos, comprados no mercado, tá? Mas assim, a gustação não funciona sozinha, não. Ela precisa de um outro sentido para realmente fazer sentido, para você perceber o sabor dos alimentos, tá? Antigamente costumava-se dizer que cada região da língua você percebia um sabor diferente. Hoje já se sabe que a gente percebe os sabores em todas as regiões, tá? A gustação ou paladar, ele atua juntamente com o olfato. No olfato, né, o ser humano tem capacidade de reconhecer em torno de 5.000 cheiros diferentes. Mas você só vai sentir o sabor do alimento, né, no todo, se o olfato estiver funcionando. Então, se você não tiver com o nariz trancado. Por isso que, por exemplo, quando a pessoa está gripada, com o nariz trancado, quando ela vai comer, parece que a comida não tem gosto.
É porque está com o nariz trancado, não consegue sentir o cheiro. Então, para você sentir o sabor, você precisa sentir o cheiro, certo? Então, aqui dentro, né, da narina, né, a gente vai ter ali o bulbo olfatório, onde vão ter os nervos ali, né, com todas as células nervosas que são responsáveis ali por perceber esses cheiros, tá? Que vão decorar, digamos assim, nosso cérebro vai decorar em torno de 5.000 cheiros diferentes, tá? A gente decora, a gente lembra principalmente aqueles que você associa com alguma coisa, né? Então associa com alguma situação bacana, alguma coisa assim, a gente acaba lembrando situações ruins também, certo? Com relação à visão, né? A visão, o órgão da visão é o olho, como vocês já sabem, né? O olho é formado por várias camadas, então a córnea é a parte mais externa, né? Nós temos a íris, que é a parte colorida, a pupila, que tem a capacidade de se contrair e se dilatar, certo? Atrás da pupila a gente vai ter o cristalino. Esse cristalino vai funcionar como uma lente, certo? E essa lente é que vai focar, por isso que você consegue olhar para uma coisa que está perto de você e em seguida olhar algo que está longe sem problema nenhum, tá? Lá atrás do olho a gente vai ter a retina, onde a imagem é formada, e se você perceber, ela é formada ao contrário, certo? É o seu cérebro que vai fazer essa conversão. Isso quer dizer que você vê o contrário, sim. Exatamente, tá? A gente vê o contrário. Então o nervo óptico está ali atrás e ele vai enviar essa informação para o cérebro para ele traduzir. Tá? Então, ali mais especificamente, dentro da retina, a gente tem as células receptoras, né, células nervosas, e os fotorreceptores, né? Então, a gente tem cones e bastonetes, que são células diferenciadas. O cone percebe cores e iluminação forte, e os bastonetes entram em ação quando você está numa região mais escura, né, para perceber as sombras, certo? Aí a gente entra nos problemas de visão. Então, quando a imagem não se forma lá na retina especificamente, a gente pode ter aqueles problemas de refração, né? Então, a miopia, por exemplo, a imagem ela se forma antes de chegar na retina, tá? E daí você vai usar esse tipo de lente para corrigir. Na hipermetropia, a imagem acaba se formando depois da retina, tá? Então, esse tipo de lente é que vai corrigir, né? Tá? A côncava, né? E no astigmatismo, quando a gente vê tudo meio fosco, digamos assim, tá? Que daí a imagem fica torta, digamos assim, né? É como se o cristalino não conseguisse focar direito, tá? Também é uma mistura de lente ali, ela é meio plana, meio convexa, que vai corrigir esse problema de visão, tá? E vamos para a atividade 2. Então, a gente tem ali, ó, cão-guia treinado no Brasil, já é uma realidade. Analisando a manchete ao lado, pesquisa sobre a importância dos cães-guias, né, na vida de pessoas que vão apresentar a deficiência visual. Já volto com o auxílio para vocês.
E aí, conseguiu descobrir alguma coisa, né? Qual que é a importância desse cão-guia, né? Por que as pessoas com deficiência visual, não todas, né, utilizam o cão-guia? Então, provavelmente você deve ter encontrado algumas informações sobre as raças, por exemplo, né? O labrador, né, é uma raça bastante dócil, bastante inteligente, então geralmente é utilizado mais o labrador. Então, eles são treinados para desviar de obstáculos, tá? Então, esperar o momento certo para atravessar a rua. Então, ele vai auxiliar a pessoa que tem deficiência visual nesses momentos. Então, para atravessar a rua, para levar para os locais e tudo mais, certo? Mas é claro que o cão-guia, ele tem um custo muito alto. Então, não são todas as pessoas que têm deficiência visual que conseguem né, ter esse auxílio, ok? Sobre a audição. Então, falamos sobre outros sentidos, ficou faltando a audição, né? Como é que funciona? Então, a gente ouve o som, você está me ouvindo falar, esse som ele entra pelo canal auditivo, pelo meato auditivo, e ele vai fazer vibrar essa membrana aqui que está mostrando na imagem, né? Que é a membrana timpânica. A membrana passa essa vibração para esses 3 ossículos que nós temos aqui, que é o martelo, a bigorna e o estribo. Esses 3 ossículos eles vão vibrar, passar essa vibração para a cóclea, que é esse órgão aqui que parece um caracol. Dentro da cóclea a gente tem um líquido, tá? Que é o líquido responsável pelo equilíbrio. Esse líquido vai vibrar também e vai levar essa informação para o nervo, que obviamente que vai levar para o cérebro interpretar, certo? Esse líquido, inclusive, quando você gira, ele continua girando por um tempo. Por isso que às vezes quando a gente gira a gente fica tonto, porque até ele entender, né, até o cérebro entender que você parou de girar leva um tempinho. Certo? Porque o líquido continua girando por um tempinho, certo? É o líquido do equilíbrio, né? Tá? É o líquido do labirinto que a gente chama. Então, a audição é a vibração que vai entrando aqui, né? Passa de um órgão para outro, de um osso para outro, ali no caso dos 3 ossículos, e vai para o cérebro interpretar. Ok? Então, aqui mais especificamente mostrando, né, o pavilhão auditivo, que vai recepcionar esse som, vai passar aqui na membrana timpânica, faz vibrar, vai para a cóclea, tá? E daí vai para o nervo vestibular aqui em cima, que vai para o cérebro, ok? Além do nervo coclear que nós temos aqui também, tá? Para fazer a interpretação desses sons, tá? E vamos para uma atividade mão na massa? Nessa atividade nós vamos fazer um disco de Newton. O que é esse disco de Newton? Então, na verdade, assim, a gente sabe que a cor branca é a mistura de todas as cores, mas é difícil a gente acreditar nisso, a não ser que a gente veja, né, de fato. Então, você vai precisar de uma folha sulfite, tá? De preferência, uma que tenha, se você pode usar um rascunho, inclusive, o lado tem que estar branco do outro lado, tá? Se você tiver um papelão, melhor ainda para colar atrás, ok? E vai fazer um círculo. Nesse círculo, você vai dividir em 7 partes, tá? Cada parte você vai pintar com uma das cores do arco-íris, certo? Depois que você pintar, vai recortar, obviamente. Eu prendi aqui num papelão mais duro, tá? E daí você pode colocar num palitinho, né? Ou no próprio lápis e vai girar. Conforme você vai girando, se você conseguir pegar uma boa velocidade, você consegue ver que as cores acabam se misturando e ficam próximas do branco, tá? Claro que se você conseguir girar muito mais rápido, fica muito mais fácil de ver, tá? Então, o objetivo é fazer esse disco, esse círculo, separar em 7 camadas, tá? Cada uma dessas camadas terá uma das cores do arco-íris, certo? E faz um furo no meio para poder pôr algum lápis ou um palito para você poder girar, ok? Então, nessa aula nós falamos sobre a adaptação dos órgãos dos sentidos com ênfase nos 5 sentidos do ser humano, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até o próximo encontro.